Satisfeito com a comunidade internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que pode taxar países contrários à anexação da Groenlândia. Correspondente Eliseu Caetano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar a tensão diplomática ao ameaçar impor tarifas econômicas a países que não apoiam seus planos para a Groenlândia. A declaração foi feita durante uma mesa redonda sobre saúde na Casa Branca. Trump afirmou que poderia usar tarifas como forma de pressão contra países que se oponham à anexação da ilha, argumentando que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por motivos de segurança nacional. Ele reforçou ainda que essa é uma possibilidade concreta e comparou a medida a ameaças tarifárias feitas anteriormente contra a França e a Alemanha, especialmente no setor farmacêutico. A fala faz parte de uma estratégia mais ampla do republicano para tentar assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo ligado à Dinamarca, que integra a OTAN. Trump sustenta que a ilha tem importância estratégica, tanto pela sua localização no Ártico, quanto pela riqueza mineral, e acusa as autoridades locais de não garantirem adequadamente a segurança da região. Segundo o presidente dos Estados Unidos, a Groenlândia estaria vulnerável à atuação de potências rivais dos Estados Unidos, como Rússia e China. Em declarações anteriores, Trump já havia sugerido que não descartaria nem mesmo o uso da força para atingir esse objetivo, o que ampliou a preocupação entre aliados europeus. Nos últimos dias, vários países da Europa manifestaram apoio público à Dinamarca e à Groenlândia diante das ameaças. Alguns deles, inclusive, anunciaram o envio de tropas ao território estratégico como sinal de solidariedade e de compromisso com a segurança nacional. Paralelamente, uma delegação bipartidária do Congresso daqui dos Estados Unidos iniciou uma visita a Copenhague para demonstrar apoio diplomático. Já ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e também da Groenlândia estiveram recentemente na Casa Branca, aqui em Washington, em uma tentativa de reduzir a tensão, mas afirmaram que permanece um desacordo fundamental com a posição de Trump. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan. Bom, Nelson Kobayashi, nessa semana o presidente dos Estados Unidos, o Kobayashi está chegando aqui. Eu começo então pela Denise, o Kobayashi está se ajeitando aqui. Nessa semana, Denise, o presidente dos Estados Unidos falou que vai poder taxar ou taxaria pessoas ou países ligados ao Irã, que tivessem alguma ligação com o Irã. Não dá para não chamar o presidente dos Estados Unidos de incoerente, porque agora ele quer ir na mesma linha em relação à Groenlândia. Não é nem incoerente, é absurda essa posição dele de querer usar as tarifas como instrumento para atingir os objetivos econômicos ou geopolíticos dele, não é? Vamos lembrar lá atrás, quando teve o Dia da Libertação, que ele veio com aquela tábua colocando todas as tarifas para todos os países, quase todos os países que tinham relações comerciais com os Estados Unidos, sob a argumentação de que o país estava numa situação desfavorável em relação ao Brasil. Isso não era verdade. Depois ele veio com a argumentação da taxação do Brasil, colocando questões políticas aqui do Brasil, a questão da concorrência, internamente que não havia liberdade no país. Chegou a citar 25 de março naquela primeira manifestação dele e depois foi recorrendo às tarifas contra outros países que não concordavam com o posicionamento dele. Nessa semana ameaçou os que têm relações comerciais com o Irã. Não saiu nada de mais específico. Havia receio, inclusive, que o Brasil também entrasse nesse processo, porque vende muito produto agropecuário lá para o Irã, compra pouco, mas vende até bastante. E agora vem em relação à Groenlândia. Então, ele não respeita regras internacionais, não respeita os limites que ele tem para a implementação dessas tarifas. Há uma discussão no Congresso local em relação a isso. Não tem surtido o impacto esperado em termos de estimular a produtividade de setores que supostamente teriam mais vantagem no mercado interno, e é isso, vamos ver até onde vai toda essa ofensiva de Trump, essa tentativa de ter controle de todos os espaços que ele acha que ele tem direito. E vira mais uma novela, né, Kobayashi? Sim, Thiago, e aí o que chama muito a atenção é que, nesse caso, o conflito seria com a Dinamarca, que seria o Estado soberano sobre o território da Groenlândia, que tem a sua autonomia, mas dentro do Estado da Dinamarca, e é um aliado dentro da OTAN. Ou seja, seria desses conflitos todos aí que o Donald Trump está provocando, ameaçando, blefando ou não, seria pela primeira vez
por território com um aliado militar. E isso poderia colocar em xeque como ficariam os outros membros da OTAN vendo esse conflito. Daí essa ameaça aos países contrários, mas não é só nas relações bilaterais, mas também em um bloco tão importante como o da OTAN. Isso vai mexer, sim, com o poderio, com a influência, com a situação dos países europeus, principalmente. A gente já viu a OTAN saindo enfraquecida no conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Até porque a Ucrânia, naquele primeiro momento, acreditava demais que a OTAN iria defender os interesses da Ucrânia, vez que seria ali mais um território a se aliar com esse bloco bélico, militar, enfim, e de aliados para finalidades de guerra mesmo e de proteção mútua. Então, nesse caso, ainda vai dar pano para manga, principalmente em relação a isso, do conflito Estados Unidos e Dinamarca.